Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar um tempinho com esse texto antes da nossa liturgia de hoje. Mas por que será que Jesus faz essa ponte, essa ligação entre esse louvor ao Pai, que esconde essas coisas aos sábios e entendidos, essa revelação, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e essa questão desse fardo pesado que a gente carrega, né? E rezando com esse texto me veio uma pergunta, e para aqueles que já me conhecem um pouquinho, já sabem até que pergunta que é essa, mas enfim. Quem é Deus? Que imagem que eu tenho de Deus? Quem é Deus para mim? Qual que é a imagem que eu trago no meu coração, na minha vida, por causa da minha história, o que eu recebi, seja na minha catequese, ou na minha família, ou com todas as experiências que eu vivi? Quem é Deus para mim? Um pouco ligado com essa pergunta de Jesus para os seus discípulos. Quem dizem os homens que eu sou? E vocês? Quem sou eu? Quem é Deus? Talvez essa ligação que Jesus queira fazer desse fardo pesado seja o fardo pesado de uma falsa imagem de Deus, que eu insisto ainda em carregar comigo, que me oprime e me faz cansado. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos. Talvez hoje para nós esses fardos pesados que a gente carrega sejam tantas imagens que a gente projeta em Deus e que são falsas. Quantas pessoas ainda não têm medo de Deus? Não o temor de Deus, mas medo mesmo. Porque a palavra de Deus nos fala, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E se eu ainda tenho medo, é porque eu não amo. E se eu não amo, eu ainda não estou em plena comunhão com Deus, ou tem aí um ruído nessa imagem de Deus. Para aqueles de vocês que estão aí nos acompanhando e que estão fazendo o percurso Emaús, a gente teve nessa semana uma formação sobre o livro de Jó. E a gente viu com o Padre Simonet, uma formação muito bacana. Se vocês não assistiram, mesmo vocês que não estão seguindo o Emaús, está disponível publicamente no nosso canal aí do YouTube. São 4 vídeos, um pouquinho longos, porque o livro de Jó é longo. Vale a pena vocês assistirem essa formação. E o livro de Jó, como dizia o Padre Simonet tão bem, é uma parábola que está construída para tentar arrancar do nosso coração uma falsa imagem de Deus, mas que talvez seja ainda para nós um fardo pesado a carregar, um Deus da retribuição. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu for bonzinho, se eu for justo, se eu tiver uma vida boa, Deus vai me abençoar. Mas se eu for malvado, se eu for pecador, se eu for injusto, Deus vai me punir. Jesus mesmo fala, olha, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Ele faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. Ele dá o sol para os maus e para os bons. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus te ama, seja você um santo, seja você o pior dos pecadores. Deus te ama. Difícil para a gente aceitar que o amor de Deus por nós não deve ser merecido. Difícil. Um fardo pesado, às vezes, que a gente carrega. Como se eu tivesse que fazer ainda alguma coisa para merecer o amor de Deus. Porque esse Deus da retribuição, essa imagem falsa de Deus da retribuição, que o livro de Jó quer desconstruir, tem uma consequência muito grave. Porque se a gente pensa num Deus da retribuição, é que lá no fundo, a gente pensa que é um Deus que deseja
provoca, ou no mínimo, consente com o mal e o sofrimento. E é isso que a Bíblia quer suprimir da nossa vida. Quer ver um dos exemplos ainda dessa confusão? A oração de Jesus no Getsêmani. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, mas não seja a minha, mas a tua vontade. Qual vontade? A cruz? E muitos teólogos, e ainda muitos, até o final do século XIX e ainda no início do século XX, muitos têm essa interpretação distorcida das Escrituras. Como se a vontade do Pai fosse a cruz. Gente, sinto muito, eu não posso acreditar num Deus assim. A gente hoje está numa celebração mais ou menos pública aqui, né? Então temos vários pais de famílias aí, e vocês aí que estão nos seguindo. Qual de vocês que, para educar o filho de vocês, desejaria para o filho de vocês uma punição como a que Jesus sofreu na cruz? Seria isso um amor de um pai? Mas quantas pessoas não vivem ainda com essa falsa imagem de Deus? De um Deus que quer o nosso sofrimento, ou que no mínimo consente. Ah, Deus permite. Deus permite para tirar daí um bem maior. Falso. Eu não quero a morte, eu quero a vida. Que fardo pesado é esse que a gente insiste em carregar de uma falsa imagem de Deus, que tem um amor distorcido por nós. Que confusão! Que a gente acabou acreditando num Deus que quer a morte do seu próprio filho. Como é que ele vai querer então o meu bem? Seu filho bem amado, seu filho único, ele desejou isso. Terrível, não tem jeito. É um fardo pesado demais. Será que a gente não está carregando na nossa fé um fardo insuportável? Porque quando a gente tem essa falsa imagem de Deus, ou a gente vai abandonar a religião e a nossa fé, ou a gente vai viver uma ilusão, ou a gente vai procurar se justificar continuamente, carregando esse fardo pesado e opressor. Tudo isso, mais cedo ou mais tarde, vai acabar sufocando a nossa fé. Sufocando mesmo. O que a gente pode fazer, então? Olhar para Jesus. Essa semana a gente celebrou a festa do apóstolo São Tomé. Que profissão de fé extraordinária que não faz Tomé. Diante de Jesus, de joelhos, meu Senhor e meu Deus. Olhar para Jesus, é Jesus o rosto da misericórdia do Pai. É Jesus que pode nos dar, nos mostrar uma verdadeira imagem de Deus, Pai. É esse o fardo suave, o jugo suave, que só Ele pode nos dar. Uma imagem verdadeira de Deus. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vamos deixar que Jesus nos revele quem é Deus, Pai. Se a gente quer conhecer a Deus, que não seja por Jesus, a gente vai inevitavelmente cair numa falsa imagem de Deus. E isso vai se tornar um jugo insuportável. É a graça que talvez a gente tenha que pedir essa semana para Jesus. Revela-nos o Pai. Jesus, mostra-nos o Pai. Isso lembra alguma coisa para vocês? Esse pedido? Jesus, mostra-nos o Pai. Para vocês aí do Emaús que estão nos acompanhando e que já leram a Bíblia toda e estão expertos na Bíblia. Quando eu falo esse pedido de graça, Jesus, mostra-nos o Pai, a quem que vocês pensam? Teve alguém que pediu isso para Jesus. Um dos apóstolos, chamado Filipe.
pediu isso para Jesus, está lá no capítulo 14 do Evangelho de João. Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. O que Jesus vai responder para Filipe? Filipe, há tanto tempo eu estou contigo, você ainda não me conhece? Você não entendeu ainda que quem me viu, viu o Pai? Pedir essa graça para Jesus, mostra-me o Pai, é pedir a graça de Jesus de conhecê-lo ainda melhor. Uma graça de uma verdadeira intimidade com Jesus. E se eu tiver essa intimidade com Jesus, eu vou conhecer o Pai de Jesus e o meu Pai. Uma imagem verdadeira de Deus. É isso o jugo suave e leve de Jesus. Não nos iludemos achando que Jesus, quando fala isso, é para a gente vir na presença dele com os pesos da nossa vida, as nossas dificuldades, falando, então me dá uma vida leve, fácil de carregar. Jesus não promete isso hora nenhuma, gente. Não nos iludemos. O que ele promete é nos inserir no coração do Pai. Tirar de nós esse jugo pesado de tantas falsas imagens de Deus. E nos dar uma verdadeira imagem do Pai. Como diz a primeira leitura, um Deus que é justo, que salva, que é humilde, que nos ama, que me ama, que te ama. A exigência que Jesus faz, ou a condição, ou a dica que Jesus nos dá, é de aceitarmos de sermos pequeninos. Pequeninos diante de Deus. Ou para dizer de uma forma diferente, é de vivermos segundo o Espírito e não segundo a carne, como diz São Paulo na segunda leitura. Sermos pequeninos diante de Deus é fugir da tentação da soberba, da grandeza, de sermos sábios e entendidos, senão a gente não vai ter acesso a esse Pai. Da tentação de querermos explicar tudo, de sermos os donos da verdade. Quanta gente na igreja ainda, infelizmente, assume essa postura, inclusive padres, religiosos, leigos em responsabilidade, que assumem essa postura de soberba, de serem o dono da verdade, de querer explicar tudo e isso nos fecha a porta para termos acesso ao Pai. Não que a gente não queira e não deva procurar se formar e saber. Claro. Mas sendo manso e humilde de coração. E não violento e soberbo. Está aí a porta para poder entrar. Porque senão o coração do Pai vai continuar escondido para nós. Cheguemos diante do Pai pequeninos e nos deixemos amar por Ele. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Para a gente poder ter essa verdadeira imagem de Deus. Chegar diante dele pequenino, como uma criança. Ninguém entra no reino de Deus se não se fizer pequeno como uma criança. Para receber essa verdadeira imagem de Deus. Vamos pedir essa graça ao Senhor hoje, que Ele arranque de nós essa falsa imagem de Deus. Esse fardo pesado. E pedir essa graça. Jesus, mostra-me meu Pai. Me dá esse fardo leve de poder ter uma relação com Deus verdadeiro, Deus vivo e verdadeiro. Olhando para Jesus, que a gente veja o rosto da misericórdia do Pai.